E aí galera, estou aqui de volta com mais um vídeo. Estou aqui para reagir a um vídeo especial de um amigo meu, Careduque, falando como foi criar um FNAF brasileiro. No caso, nosso querido Eduardo. Uma semana com o Eduardo. Essa pedada que eu já trouxe pro canal, né? Quem não viu, vê o vídeo que eu vou deixar no card agora. Pera aí, desse lado. Tá bem difícil, mas é desse lado aqui, ó. Desculpa se é a câmera, ó. Desculpa se o microfone tiver meio estranho. Ele tá ultimamente com uns bagulho meio sobrenatural aí que me deixa calmo. Porque tem vezes, se eu falar muito perto e alto, ou sozinho mesmo, faz eu ficar com a voz do Phantom Fox. O contexto disso é muito estranho, mas é isso aí. Alguma coisa aconteceu com o microfone que dá esses bugs aí, eu fico com a voz de Phantom Fox do nada. Então eu vou evitar gritar ou falar com um tom muito alto, porque falando num tom muito alto, o microfone começa a dar umas bugadas. Mas eu preciso que ele esteja perto para poder captar todas as minhas palavras ao mesmo tempo. É triste, né? Joey, aos poucos, em ruínas. Vocês nem veem aqui, mas o cenário já tá... Tá sobrando nada do cenário, meu. O pisca-pisca, o LED que eu tinha colocado aqui, ó, já tá falhando. Eu nem tô colocando mais porque tá muito estranha a luz. Mas ano que vem vai ser diferente. Já tá vindo, né? Eu vou mudar as coisas e vai ficar tudo joinha. Pelo menos o cenário aqui tá bom, né? Essa parte do cenário aqui, ó, em si tá legal ainda. Mas enfim, vamos pro assunto do vídeo, que é o Careduque, né? Ele tá aí, né, desabafando não, né? Ele falando como foi, né, fazer o Eduardo, como começou isso, a origem, tudo. E eu vou estar vendo com vocês, falar meus pontos, o que eu achei, ou uma dúvida, qualquer coisa assim, eu vou estar falando. Também dá uma divulgada para ele. Perdão, né? Eu errar a palavra. Porque, né, o vídeo... Pra engajar o vídeo, né? Pra engajar esse vídeo dele. Muitos conhecem ele pelo Undertale. No caso, eu conheci ele pelo Eduardo mesmo. Mas... se você é fã de Undertale... ele fala de mais coisa, com certeza, né? Eu não sei se ele fala de Pizza Tower. Não lembro. Eu não chego a ver muito, tá ligado? Acompanhar tanto ele, mas sempre vejo de vez em quando os vídeos dele. Mas é isso aí, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Também vai lá no vídeo dele também, se inscreve no canal se você não for inscrito no canal dele. Dá uma engajada no vídeo dele, ajuda ele. Tá precisando, ainda mais esse vídeo é importante pra ele. Esse vídeo aí, então ajuda o cara. Não tá reagindo, né? Essa pedrada aqui, né, que eu tô falando demais já. Espero que vocês gostem desse novo estilo de tela que eu deixei aqui, né, pra vocês. Vai dar uma diferenciada no canal, beleza? Engaja esse vídeo aqui também, por favor. Eu já vou lendo aqui. Aviso, esse vídeo vai abordar tanto a minha história como desenvolvedor, quanto a gameplay dos jogos. Vai ser algo bem elaborado, então não se preocupe. Nota, o início do vídeo tá com um microfone meio pai. Ah, entendo, amigo. Mas depois de... Ah, ele juntou bem a lista greve. 1 minuto já fica joia. Por favor, nos siga na Game Joy. Siga lá ele na Game Joy, né? Principalmente por causa das fangames, né? Dos games que ele faz. Incrivelmente bons. Mas vamos lá, né? Deixa eu cortar a música aqui que vai ficar paia. Tá bom, esse vídeo vamos lá, vai ser introdução. muito difícil de gravar. Uma semana com o Eduardo. Eu não sei 40 minutos eu já falei entendo. esse nome aqui nesse canal. Até um pouco mais do que necessário. Eu farmei bastante com esse nome e eu assumo isso, honestamente. Eu cometi muitos erros no passado e esse vídeo vai ser cafezinho, esculachando não do que pode realmente faltar. analisando o meu jogo. Porque eu não vou gravar um vídeo falando, nossa, eu amo meu jogo, ele é incrível, a melhor coisa. Ele é demais, meu. Calma. Mas ele é demais mesmo. Minha cara aqui, fiquem de boa. Mas é um vídeo que eu acho muito importante porque é a história do canal. Se não fosse o Core gravar o vídeo do Toy Fred distorcido em formato de fangame, eu nunca estaria no lugar que eu tô hoje em dia. Eu não estaria gravando isso aqui pra vocês, eu já estaria fora do YouTube, eu acho. Eu teria desistido de ter um canal. Então é simplesmente o pilar de tudo. Foi como tudo começou e como tudo continua. Agradeço o Core aí também, galera. Né? Sim, ainda tem coisa do Eduardo rolando no off. Mas eu vou falar disso aí bem lá na frente do vídeo. Eu quero fazer uma análise total sobre esse jogo e sobre a história dele. Então, por favor, cara, mesmo que tu não conheça esse projeto, tu vai conhecer aqui. Então assiste esse vídeo se tu gosta de mim e gosta de acompanhar meu canal. Não gosto de você, eu tô brincando. Se inscreve aí, pô, ajuda aí. Mesmo que seja uma parcela pequena, eu acho. Mas se esse é o seu caso, por favor, assiste, vale a pena.
É, eu conheço mais você pelo Eduardo, cara, sinceramente. Não é nem pelo Undertale, mas Bem, eu a vejo. ideia do Eduardo surgiu lá na robótica, quando eu tava lá pelo sétimo, oitavo ano, mais ou menos. Sim, faz muito tempo, vou pro terceirão ano que vem. Eu sou bem jovem. Mas eu Rapaz, era já muito acabei mais já, eu jovem tô na li- época. E eu vi o meme do tô Eduardo e livre. pensei, ah, engraçado, vou fazer um jogo disso. E eu fiz só na zoeira, só numa aula, porque eu não tinha nada pra fazer, então eu fui lá, fiz uma programação de qualquer jeito, de um menu ali, com o rosto do Eduardo todo cagado. Meu Deus, e postei no não TikTok. cheguei a ver isso não. E eu não sei até como, mas isso aí viralizou de áudio uma melhorou. maneira absurda, tipo, absurda mesmo. O meu perfil ficou com mais de 60 mil seguidores. E meu vídeo do Eduardo, só do menu Esse dos de- 5 essa minutos linha do aqui- Eduardo ali, ficou com Perdão pausar o vídeo aqui do nada, tá uma linha estranha, eu não sei se vocês chegaram a ver, né? Não sei se apareceu no vídeo, perdão aí. Alguma coisa ativada aqui do Opera. 300 mil likes, Cara, mais só ou pausou o menos. vídeo pra isso. Muita coisa, e na época era mais ainda. Tá bom, o algoritmo TikTok é quebrado? É sim, porque um vídeo desse horrível nunca teria tanto like. Mas bem, aconteceu comigo. A Pois é. internet me deu uma chance. E meu nome ficou conhecido. Eu já era Careduc na época. E cara, eu tinha 13 anos só. Já era Com isso, eu caduco? me animei muito. Eu pensei, nossa, a galera gostou dessa porcaria aí, eu vou fazer um jogo completo. Como é que eu Caramba. ia fazer um jogo bom? Eu não sabia nem fazer jogos. Ah, Eu acabou. fiquei hypando a galera pra algo bom que eu não sabia criar. Isso foi um erro absurdo. Continuando, eu publiquei a primeira beta do jogo, que sim, era muito ruim, era péssima. A beta Meu tinha Deus. só 2 animatronics, e era realmente bem chatinha. Um animatronic era o Eduardo, que Maravilhoso. era um Bonnie, que ele andava nas câmeras, chegava na tua porta, tu fechava a porta, ele saía. E outro animatronic era a Clara, que tu clicava no erro do tablet e ela sumia. Clara. A noite Deu inteira muitas tinha coisas. 10 horas, Muitas que era coisas muito que deram tempo, era um tempo problema dela. exagerado, e era só essa mecânica. Era muito chato, mas eu tinha orgulho na época, porque, poxa, eu não sabia criar nada. Era um final que eu consegui criar sozinho, e eu fiquei realmente feliz com isso. É, né, Mesmo que pô? fosse o pior jogo do mundo. De qualquer maneira, cara, eu acho que isso aí foi Deus. Eu não, tipo, eu sei que é estranho falar que foi Deus que mexeu em algo do Eduardo, né? Mas é muita coincidência. Ah, Deus Um inscrito tá meu em tinha tudo meio mesmo. core liberada, por causa da BGS, Essas alguma coisas coisa assim, mexem. eu não entendi direito. Mas ele recomendou o jogo pra ele. O jogo todo cagado, todo mal feito, de um meme que tava Pois quase é. morto. Capaz que o Core vai jogar isso, né? O Core jogou isso, ele gravou pro canal dele ainda. Eu explodi quando o Core gravou meu jogo. Eu não tava esperando isso, eu era fanático por ele na época. Tá bom, eu ainda sou bem fã do Core hoje em dia, eu não vou negar isso. Mas na época eu era muito, muito fã. Ele era meu youtuber favorito, eu só assistia ele, só ele. E eu até pensei, quando eu vi a thumbnail dele, que era Eu outra gosto- fangame do Eduardo, que eu tinha só perdido minha oportunidade de criar um fangame do Eduardo, porque outro fez isso aí antes. Mas não, era a minha fangame. Com isso eu me animei muito pra fazer um jogo de verdade. E publiquei a primeira versão final, com vários bugs e com uma ajudinha de uns amigos meus, que sabiam fazer trilha apareceu umas sonora coisas. e modelo 3D. Trilha sonora até sei fazer hoje em dia, mas modelo 3D não rola. Bem, eu publiquei o jogo É e o Core chegou complicado. a jogar a noite 6, cara. Uma Com o Core tortura. jogando atraiu muito público. E algo que eu me arrependo é não ter divulgado tanta página Core. da Game Jolt. Tá bom, seguidores não é a coisa que mais importa no mundo, óbvio que não. Mas com 30 mil visualizações numa página da Game Jolt, só 600 seguidores, o jogo teve muito Meu menos Deus. alcance do que ele poderia ter Ajuda tido. o cara lá, Eu tenho por muito favor, menos meu. público pra hypar pro segundo remake agora. Segundo remake, cara, do que como assim? Eu vou explicar isso aí depois. É um remake do segundo jogo que a gente tá trabalhando aí, tá trabalhando com calma, corrigindo todos os erros que a gente cometeu na época, recriando o jogo de Interessante. verdade, tipo, do zero, com muitas mecânicas diferentes, realmente fazendo uma continuação digna. Mas depois eu explico isso aí, tá? Agora vocês têm que ter em mente o jogo original e a continuação Tem 3 original, também, né? sem remakes, Não, por acho que não enquanto. tem 3 Eu tava no com caso. muito mais público Teve. do que eu poderia imaginar na época. Eu não sabia Não, lidar era um com isso. meme que Eu ele dei tinha meus feito, rolês. né? Então, sem pensar jogo muito, troll. eu cometi o maior erro que eu já poderia ter cometido na internet. Pois é, eu rushei um segundo jogo. Nunca façam isso. Vocês programadores, vocês criadores de fangames, nunca rushem um segundo jogo. É, a merda que dá isso. É, nunca faz na pressa, né? Em específico, né? Com a pressão do meu público falando, ai, faz o Eduardo 2, faz uma semana com o Eduardo 2. Eu realmente fiz o jogo muito na correria, com um time muito grande. onde Planeja ninguém dava conta de primeiro, não nada, faz e a programação porque tava tá- porca, com bugs, não dava de jogar Não direito, sei tava mal explicar. feito. E o jogo poderia ter sido muito melhor, tanto em história... Nunca tanto faça em na gameplay, emoção tanto esse em bagulho, é sabe? isso. Não é um jogo que eu me orgulho. É um jogo bem ruinzinho, ficou uma continuação Nossa, péssima. tanto agora que eu hoje tô em dia vendo ele o não tá gameplay mais na antigo. Game Jolt. Eu tirei ele, só tá a página. Pera, Duque, por que tu tirou o jogo e deixou a página? Já vou falar disso aí bem depois do vídeo. Mas um lado bom desse jogo, que me animou bastante, foi o Ender Builder ter jogado o primeiro jogo. Nossa, e com o isso ele Ender. topou ajudar no Oh, segundo, bicho ele era bravo. um dos animatrônicos. Mesmo que o jogo fosse péssimo. O segundo jogo era praticamente o primeiro, só que tem maior. feitiços Mas eu com considerava Toy Chica? bem pior. Tamanho não é documento. Muita coisa Exatamente. foi rushada pela pressão do meu público.
como eu comentei anteriormente. Então o jogo nem ficou tão bom quanto o primeiro e era maior que o primeiro. Tava tudo errado. Bem, depois disso, depois de dar uma descansada, depois de dar uma relaxada, pensando, nossa, eu fiz um jogo muito ruim, eu acho que vou dar um tempo. Ô, eu fiz uma piada desligou o roteiro que você tá segurando? Eu sou lembrado do terceiro jogo até hoje. Eu jamais faria uma continuação do segundo jogo tendo vergonha dele. Tipo, cara, eu criei um jogo que eu tava com vergonha. Eu não ia continuar a criar jogos sem fazer algo a respeito. Então, realmente, tirei umas férias no desenvolvimento de jogos. Então, um ano depois, eu parei tudo e desmanchei a equipe do Eduardo. E somente com a ajuda de um amigo meu, o Crispy Homer, com os modelos 3D, nós criamos um remake esse cara eu não conheço assim, eu só sei por causa do Careduc. Eles estão trabalhando num jogo aí interessante. Que eu não sei direito, se tem muita informação. Isso eu posso, né? Eu não sei porque eu tenho essa preocupação aí. Eu tentei aprimorar todas as mecânicas pra fazer um jogo bem legal, balanceando a dificuldade e chamando muita gente para testar antes do lançamento. É sério, eu trabalhei muito nesse jogo pra garantir que ele realmente me daria orgulho, porque eu tinha muita vergonha no canal, do segundo jogo. Eles não eram bons. O primeiro jogo até dava pra justificar, e era o meu primeiro jogo. Eu acho que foi o único que eu cheguei a gravar, no caso, né? Os outros eu joguei no off. É normal ela não ser tão boa. Mas o segundo jogo era pior que o primeiro, e continuações serem piores que o primeiro jogo, isso não é bom. Legal. Mancha isso não é bom, cara. Então, esse remake tá mais pra reboot. Era a minha chance de me redimir com a internet. Vou rebootar o sistema. Digno, das pessoas jogarem e pensar, caraca, esse é realmente o criador do jogo antigo? E realmente, caramba, o que fez aquela bosta. Muita gente gravou o remake, tá? Muita gente gostou do remake. Fez essa coisa incrível. Ninguém achou um bug no remake, na versão que foi postada. Nem eu achei bugs depois que eu postei o jogo. E todos os updates que eu dava era só balanceamento. Nada de erro, sabe? Isso me deixou muito contente. Porque o reboot foi nas mecânicas, na história, nos gráficos, mas o que mais estava importando pra mim era sobre os bugs. Não teve bugs, não bugs significativos, sabe? E cara, isso me deixou muito feliz. Teve gente que conseguiu jogar facilmente o modo mais insano da minha fangame, a 8/20. Eu já joguei, mas não zerei. Deixa eu explicar isso aí pra vocês. Eu acho que pra todos posso até tentar. O modo máximo da Custom Night é a coisa que mais não dá medo. Não é por ser muito difícil, é porque eles vão levar o nosso jogo ao limite. Então tem muita chance de dar bug. E se a sua Custom Night na dificuldade máxima não tem bugs, significa que tu fez um bom trabalho. E não teve bugs, então eu acho que eu fiz um bom trabalho, gente. Eu fico muito feliz com isso. Bom. Meu Deus, a mini bags ali do nada. Platinado. Cadê a dificuldade? Só duas. Achei muito fácil. Muito fácil, pô. Eu só não passei por pura premissa. Com o que começou tudo. Bora analisar a gameplay do primeiro jogo, a versão antiga mesmo. No seu escritório, tu se depara com duas portas e um duto de ar na tua frente. Todos podem ser fechados através do tablet, que é uma maneira bem preguiçosa de não ter que animar a porta fechando lá no passado. Tu também tem a mecânica de ligar e desligar uma lanterna e fazer isso aqui. E também nós temos um medidor. Não, pô. Pera aí, olha aqui, ó. Não, acho que eu tô jogando muito cedo, peraí, deixa eu entender. Que eu encontrei de não ter que animar a porta fechando lá no passado. Tu também tem a mecânica de ligar e desligar uma lanterna e fazer isso aqui. E também peraí, deixa eu entender, eu ia já falar algo. Eu queria colocar no jogo, realmente implementei, que aparecia quanto barulho tu tava fazendo na tela. Porque eu pretendia colocar algum bicho lá que ia se movimentar mais se tu fizesse muito barulho. Só que eu tipo o Left, né? Eu deixei no jogo. Ou seria uma mecânica que não é utilizada, mas tá no jogo, é só inútil, é uma decoração, não serve pra nada. Aqui também caramba, que legal, cara. Ilimitada. Então tu tem um sistema de recarregar a tua energia, tendo a recarga total e a recarga rápida. A recarga rápida, ela é como diz o nome, rápida. Não me diga, cara. Não me diga que era rápido. Já a recarga total, recarrega tudo, só que demora bastante. Honestamente, esse botão de recarga é o menos usado no jogo inteiro. Dá pra usar lá no noite 1 a 3, mais ou menos. Mas depois disso aí é quase impossível tu ter tempo pra uma recarga total. Aqui também tu pode arrumar tua câmera, porque tua câmera estraga de tempos em tempos e tu tem que ir lá apertar um botãozinho pra ela voltar ao normal. E tu tem a melhor mecânica dos games, que infelizmente eu esqueci de colocar no remake. O botão de ver memes. Que na real não eram memes tão... Caramba, cara. Como se esquece uma coisa dessa? Rapaz, velho. Ô, louco. Não, cara, Edu, pelo amor de Deus, cara. Como se esquece uma coisa tão stonks assim, meu? Mano, que fangame que eu... Não, agora falando sério mesmo, que fangame que eu vi isso? Acho que nenhuma fangame teve isso aí. Essa de poder ver meme na gameplay, especificamente. Acho que meme vai estar nos extras, né? Quando você termina de zerar o jogo.
bons não, honestamente. Caramba, cara. Esse escritório não é muito legal, porque ele é muito escuro. Mal dá pra enxergar o que tá fazendo na tela. Nossa, eu tô vendo claramente as coisas. Escuro ia dar uma atmosfera legal. Atmosfera de noite, de guarda noturno. De escurinho, final. pô. Mas, cara, ficou bem ridículo, assim. A gente nem tá falando dos piores visuais ainda, tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos falar dos animatronics agora. A lanterna também ali, né? A mesma coisa que nada, né? Não entendi também. Todo respeito. Vamos começar com o primeiro animatrônico que a gente vê, a estrela do jogo, o Eduardo. A Ele, lenda. por incrível que pareça, mesmo sendo protagonista, é um dos É mais meio redondo, simples mas não de tem evitar. problema. Ele faz um caminho simples do palco até o corredor direito, tendo uns 50% de chance de aparecer no parque de serviços antes de voltar pro salão principal. Bom que Aqui já você tá precisa dando as fechar a dicas do porta jogo. quando ele aparecer e piscar a lanterna na cara Quer dizer, dele, essa é a versão executando um antiga. jumpscare instantâneo. A movimentação dele na dificuldade 1 é em média 1 minuto pra se mover, e na dificuldade 20 é uns 3 segundos. Sim, é bastante diferença. Não faz muito louco. sentido porque é nível de IA, né? Mas eu claramente não sabia programar IA. Incrementa então o somente Mimic, né, velocidade meu do filho? bicho, coisa Tem que um eu dei uma Mimic aí, corrigida no tá? remake. Só que no Eduardo 2 Remake vai ficar bem melhor, vocês vão ver. Ele, como Fred, aparece a sua energia acabar, Vou fazendo confiar essa em cena você, aqui cara. maravilhosa. No vídeo que eu gravei jogando o jogo, isso deu problema, tá? Eu já vou te cobrar por isso, meu. Que aparece na porta. Mas ele é muito Calma, fácil tô de se brincando. evitar, tipo, muito fácil. Eu acabei de falar pra Isso gente deu vai ter problema Simone, pra mim o em um protagonista vídeo, dessa meu. mecânica, tá ligado? É algo que eu tentei dar uma arrumadinha no remake. E depois vou explicar isso aí melhor quando a gente estiver falando das mecânicas do remake. Agora, bora falar do Bonnie do nosso jogo, o Jonas. O Jonas começa lá na O mais legal. bem ao lado de uma Meu foto favorito. do procurado criminoso Cu Cabeludo. Um cara que assaltou a churrascaria na lore. Tá, mas vamos lá. O Jonas sai da Pirate Cove e ele faz uma rota toda estranha. Eu não sei porque que eu pensei nessa rota. Ele vai lá, anda no corredor principal, louco. esquerdo. Assim, ele vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, volta pra cá. É isso a rota estranha? Ou não, ele pode vir aqui ou aqui? Adoro a cara dele também, olha isso. Né? Jonas, Ele vai meu pro personagem salão, favorito. Ele vai lá na parte de service, ele volta Tem melhor pro salão, que ele. e daí sim ele vai Eduardo! pro esquerdo pra tentar te atacar. Eu não sei porque ele faz isso. Por que que ele faz todo esse paranauê só pra O ir cara no que escritório? fez não Ele sabe sai como direto. ele faz Mas isso. pensando Aí bem, é triste, o certo né? era eu ter criado mais salas. Porque seria muito chato ele só se mover uma vez e entrar no teu escritório, né, cara? Então até que dá pra entender. Mas essa movimentação deixa o jogador muito confuso. E é um erro muito Caramba. grande que eu cometi. Ah, caludo, Sem falar caramba. que ele funciona igual o Eduardo. Ele vai lá, anda, Ah, não tem muita tu pisca a lanterna, diferença, ele né? te mata e tu tem que fechar a porta pra Esse ele sair. Fox É exatamente brasileiro, igual Eduardo, esqueci o nome não tem dele. nada É muito Carlos? novo pra falar. Só uma curiosidade, ele é um Boni fumante. Acho que é eu não queria Carlos. só fazer um Boni vermelho, né? Então eu coloquei as características incríveis nele. E a IA dele é quase igual a do Eduardo. Na verdade, Jumpscare, é igual eu ao do não Eduardo. lembrava dele de 60 segundos pra se jumpscare. mover Acho na que é a versão dificuldade antiga. mínima e 3 segundos pra se mover no 20. É só o parça do Eduardo que ajuda ele a pegar o guarda pelo outro lado. Pera, essa frase não ficou nada legal. Tá bom, né? Você falou de propósito, né, seu danado? Isso aqui tá ficando muito técnico, vou falar mais direto. Ah, muito técnico, né, de ficar atrás. Umas curvas bem suspeitas e parceira do Eduardo, parceira de palco, né, cara? Eu tava sempre Eu não vou ativado falar de uma dela, maneira não que tem ia muita mostrar descrição, que eu senão vai dar pegar pior pra o mim. mesmo caminho do Jonas e vai aparecer no teu corredor esquerdo. E de novo, fecha a porta, ou ela Ah, não me mata. diga. Se tu piscar a lanterna, ela te mata também. E aí a dela, adivinhem, 60 segundos no mínimo e 3 segundos no máximo. Nossa, de novo, de igual todo novo, mundo. cara, E o Paulo de nem tem novo. tanto o que falar, ele é literalmente a Puppet. Tu vai lá na caixa de Paulo. célula e rebobina pra ele não te matar. Ah, nem Mas gosto de finalmente samba, a IA mas é. dele é diferente. 30 segundos no mínimo e 1.9 segundos Nossa, no que máximo. diferença, E nós temos cara. a Clara. Ai, E não se engane, a mecânica é muito simples, mas já deu muito trabalho pra uma galera. O Mo tem um exemplo aí. Meu pai armado nunca viu alguém morrer tanto pro mesmo bicho. Mas eu também não faço Não, isso. ele é ruim A mesmo, IA não da tem Clara jeito. é Eu tô brincando. simplesmente 40 Vai. segundos na dificuldade 1. Ele é ruim e mesmo. 5 segundos na dificuldade 20. E como é que é a mecânica dela? Vai aparecer um erro no teu tablet, tu clica no erro e ela sai. Parece fácil, né? Agora tenta clicar no erro em 5 segundos. Pois é bem complicadinho, né? Eu acho que Você eu vê não essa fiz nada disso fanguema criando a primeira Clara, né? A Clara do primeiro jogo aí da Pra versão antiga. Porque no só remake ela é bem mais entidades aceitável, de né? Ele poderes tem muito ela. inimagináveis Mas jogar, essa né? versão, Porque- ela era um verdadeiro monstro. Eu acho que quem tem mais kills no jogo do Eduardo é a Clara. Agora vamos falar do Core das antigas. Deus, que na é, história ele ficou o revoltado Core. porque se engasgou com o espeto Só os de carne de PNG churrascaria dele. e foi buscar vingança com segurança. O Core aqui é literalmente das antigas, porque é a versão antiga, né, do jogo.
Ele se move pelos dutos futuro de ar. que ele Então, vai quando ser. ele chega na tua sala, tu tem que fechar a porta do duto de ar. Porém, se tu deixar essa porta muito tempo fechada, tu morre sem ar. Então não dá pra só deixar fechada e resdar pra Demora porta uns sair de lá. 30 Não tem segundos como, para tem que acabar o esperar ar o na momento sala. certo. E aqui, nessa versão do jogo, era uma sacanagem, viu? Porque o core era muito rápido. A IA dele era igual dos outros, 60 no mínimo, 3 no máximo. Mas aqui tem um pequeno problema com todos os animatronics, que afeta principalmente o core. No remake eu consegui corrigir isso aí, ficou bem baludo. Mas nessa versão aí, os bichos na porta bem demoram o quê? mesmo tempo pra sair do que a dificuldade deles. Baludo? Ou seja, se o core tivesse no 1, ele ia ficar Boludo? 60 segundos do duto de ar. Pra pessoa não morrer, ela ia ter que fechar o duto de ar bem depois do core Ô, falecer, Manibex, não desliga o pra bagulho. ele não matar ela antes. Que era um grande problema no jogo. Porque tu não vai ficar contando os segundos que o core aparece e a dificuldade dele vive mudando ao decorrer das noites. Meu Então Deus, não é um negócio fixo, jumpscare. tá ligado? Agora falando do Golden Eduardo, a mecânica dele é bem idiota. Meu Deus, porque ele só aparece inovador nos isso aí. finais do jogo. E não é uma mecânica tão difícil e também é uma mecânica bem preguiçosa, onde eu aproveitei a lanterna. Sim, a lanterna que é inútil no jogo inteiro é útil só pra um Tipo animatronic. E ela ainda te mata se tu piscar nos animatronics errados. Aqui o Golden Eduardo vai Sei aparecer lá. na tua tela, tu vai piscar a lanterna e ele vai sair. Ah, uma Nada Night demais, Marione. nada de legal, nada de interessante e Não, bem mal Night aproveitado, Marione né? não é aquela a lanterna, vida. mas A é. IA dele não é sobre movimentos, porque ele não aparece nas câmeras, ele aparece só no teu escritório. A IA dele Legal. funciona aqui com a frequência que ele vai aparecer, sabe? Tem chances de ele aparecer, e quanto maior a IA, mais chances ele vai aparecer no teu escritório. É parecido com o remake, só que no remake é bem melhor. Aqui é só porco e mal programado. remake Desculpa ser tá tão melhor grosso mesmo. comigo mesmo, galera. Mas é a verdade, tô sendo honesto. E chegamos no último animatronic da versão antiga do jogo, o Carlos. E cara, eu tenho muito carinho pelo Carlos. Aliás, meu nome é Carlos. E na versão original do jogo, ele que é seu protagonista. Eu entendi a antes de referência. uma semana com o Eduardo, eu tava pensando numa semana com o Carlos. Não ia ter o Eduardo Rapaz, antigamente. Carlos Mas essa tem é uma curiosidade potencial. que eu vou deixar lá pra frente, que vocês vão ver versões piores da beta. E vai ser bem engraçado, hein? Não, Mas, por mano, enquanto, eu já bora tô falar da chorando mecânica dele, vendo que é isso. bem Você simples, vai me ainda meter mais dessa mais versão do uma jogo. coisa Não pior. mudou muito dessa versão pro remake, mas aqui tu tem que ficar de olho nele igual um Fox mesmo. Ele se mexer Porém, duas assim, né? vezes Lágrimas nas câmeras e tu não estiver transparentes. olhando ele, Eles nem já vão era. ver. Ele vai te matar instantaneamente. Toda vez que ele fizer um movimento, que é olhar pra cima, deixa tu quieto, vai lá quieto. na câmera dele, olha ele que ele volta ao normal. Algo bem simples, mas é fácil de esquecer. E na gameplay do Core, isso que matou ele na noite 6, afinal, o Funny Guy nessa altura do campeonato já tá morto, então ele não pode nem te falar o que o Carlos faz. E eu deveria ter pensado nisso aí na época. Ah, nem É só lembro do animatrônico, Pony Guy, não tem né? como saber Ele o que ele falava a faz, tu mesma tem que coisa? correr atrás. Tipo, não é todo mundo que é um Mr. Guinness que vai conseguir jogar sem manual. Isso E a aí, IA do pelo Carlos amor de é Deus, bem né? confusa, Não porque tem ele ninguém pode estar igual. falando uma coisa, só que realmente na gameplay é uma coisa diferente, porque eu fiz uma gambiarra Quem é pra manual ficar um perto pouquinho mais dele? nerfado. Na dificuldade 1, ele demora 180 segundos pra se mover. Ô, louco. Na dificuldade 20, ele demora 9 segundos. Sim, na primeira versão do jogo era 60 segundos e 3 segundos também, mas isso aí ficou tão OP que eu tive que nerfar bastante. Pra naquela época eu bicho nerfar tava alguma muito coisa, apelão. é que o bicho tava realmente difícil. Tá bom, bora falar da Custom Night. O modo máximo da Custom Night, o modo churrasco, onde todo mundo tá totalmente desbalanceado no 20. O modo mais injusto do mundo, Bagulho é mas teve gente que usou totalmente- estratégia. olha. No modo churrasco, 2 animatronics são adicionados. Claramente uma forte inspiração à Custom Night, onde aparece a Shadow Didi e adiciona 6 ou 5 animatronics, né? Se eu não me engano. Meu Deus do céu, quem adicionou, meu? Ô, louco. Aqui é o Shadow Enzo Gabriel, que adiciona o Dolinho e o Shadow O Enzo Gabriel tá no jogo. O Dolinho também e o... Quem é esse aí? O Borrado. Eu pausei o vídeo na hora, mas então vou dar um... Vou concluir que ele é o Borrado. Eduardo. O Shadow Eduardo Ah, é Shadow inútil. Eduardo. Eu não sei nem porque eu pensei em Borrado, ele. vou chamar ele de deixa o escritório Borrado, todo preto né, igual não. o Shadow Bonnie. Deixa. Só que não adianta de nada, porque tu ainda consegue enxergar as portas e o duto de ar. Nossa, olha a dificuldade, meu. Eu tô vendo as portas ainda, pô. Então é inútil, não serve pra nada, não sei nem porque que eu coloquei ele no jogo. E o Dolinho é exatamente igual o Help. Se tu não clica nele, ele vai te dar um jumpscarezinho, Olha o mas depois tu jumpscare. continua na noite normalmente. E olha, esse modo tem muitos problemas. Tem que falar dos bugs que podem acabar acontecendo, né? Outro problema é que tem uma estratégia nesse modo, que é fechar as duas portas e ficar dando recarga de energia. E isso é absurdo, porque tu simplesmente não utiliza o Eduardo. No remake, e o Jonas, você eles mudou não pra se tornam mais só o problema. Eram 2 animatronics que eram uma obstáculos porta e são funcionar. completamente ignorados. Isso foi É esperto bem dessa chato parte. isso aí, na real. Isso aí é uma coisa que eu corrigi no remake. Exa- Continuando, acabei de outra falar, estratégia era recarregar energia logo Ô, depois de usar a câmera. E na câmera, tu clicava na Clara, via o Carlos e recarregava a caixa de samba. Tu tinha sempre que fazer isso, prestando atenção pro Esse Core não entrar na tua jumpscare. sala. Parece fácil de falar, né? Parece de boa. Só que pensa, todo mundo nessa dificuldade tem 3 segundos de movimento. Então tu tem Mano, que ser 3 segundos eu já tenho que rápido. reagir. Eu só tenho injusto, 3 não tenho o que falar, é injusto. Eu demorei muito tempo pra passar Olha esse modo isso. no meu próprio jogo. Eu nem sabia que era possível. Olha como é que o criador é preocupado, né? Ainda bem que eu O cara mudei, nem né? sabia Graças se dá a pra ele Deus eu passar o mudei. bagulho. Apesar que muita gente cria e não sabe, né? Não consegue zerar. Assim.
Ah, né? Depende do jogo também. Gameplay atual. Como será que está a gameplay atual? Beleza, chegou a hora de finalmente falar sobre o remake. Só pedrada Agora aí, sim as coisas vão começar a ficar interessantes. Porque, ao meu ver, pelo menos, o remake corrige todos os erros que eu mencionei anteriormente. Não que eu vou me vangloriar no remake também, né? Mas vou ficar muito mais feliz falando sobre esse jogo do que o último jogo. Então bora. No escritório, as primeiras coisas que tu pode notar que tu consegue fazer é isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Meu Deus do céu. E mais isso aqui. Cara, só adicionar os melhores efeitos sonoros do que tem. E se tu quiser, também dá pra fazer isso aqui. Isso aí eu sério, acho que eu agora, nunca a primeira vi. mudança interessante a se falar é do duto de ar. Que sim, tu ainda pode fechar pelo tablet, mas aqui ele funciona um pouquinho diferente. Ele vai tirando teu ar quando ele tá fechado, mas quando tu abre e fecha o duto de novo, o ar continua pouco. Ficar abrindo e fechando o duto pra ficar recuperando o ar, pra se aproveitar do sistema, não vai mais adiantar, meu amigo. Você não vai dar uma de esperto, cara. Mas tirando isso, funciona normalmente. A única diferença é que aqui o ar demora um pouquinho mais pra acabar, porque eu nerfei um pouco essa mecânica aí que tava uma sacanagem antigamente. Outra diferença principal do gameplay é que aqui pra acabar com isso aí do Eduardo e do Jonas se tornarem inúteis, eu fiz que só uma porta pode ser fechada de cada vez. Não dá pra fechar as duas ao mesmo tempo. E cara, parece injusto, né? Mas eu deixei bem balanceado. Justo, pô. E agora sim o Jonas e o Eduardo voltaram a dar medo. Eu tirei aquela mecânica da lanterna que era inútil, a mecânica do barulho também, junto com a mecânica de arrumar a câmera, porque aquilo lá não fazia a menor diferença. E aqui nós temos 3 opções de recarga. A recarga rápida, que vocês já conhecem, funciona igual, mas aqui, já que tem mais energia, carrega 3 barrinhas. E a recarga total demora muito mais, mas recarrega tudo. Mas aqui, nós temos a recarga arriscada. Como é que a recarga arriscada funciona? Ela pode te dar muita energia. Eu não me dei muito bem com essa opção. Ou ela pode te tirar muita energia. Se tu tiver com pouco tempo e quiser realmente arriscar na tua noite, tu pode tentar essa opção de recarga. É puro RNG aqui. Aqui nós também temos um tablet a mais. E ele controla o sistema de tubulação, onde tu pode escolher onde tu quer fechar os dutos. Isso aqui vai ser uma mecânica de um animatronic, mais ou menos animatronic. Achei que era meu mouse, assim, que vai aparecer mais tarde, hein? Outra coisa muito legal. Ah, e aquele castor desgraçado. Notaram, Glow Up, já dei spoiler do tudo bicho. Tá muito mais bonito, muito mais decorado, tudo mais recheado, com mais personalidade. E isso eu tenho que agradecer principalmente o Crispy Homer. Cara, meu pai amado, ele é um dos meus melhores amigos atuais e ele me ajudou muito nesse remake. Se não fosse ele, esse remake não existir. Toda essa parte de visual, de arte, de tudo praticamente. Dá crédito pra esse cara aí também, ó. Siga no Twitter, olha o arroba dele aí, aproveita. Ele é praticamente o co-diretor do Eduardo, vamos falar assim. A gente trabalha em conjunto e a gente se ajuda demais. A gente tá fazendo até um jogo indie de verdade junto. Só que eu não vou dar muitos detalhes nesse vídeo, né? Porque esse vídeo é do Eduardo. Então vou nem falar muito. É muito da hora. Mas se fosse vocês, procurar por interesse. Tanto que a gente colocou um easter egg dele mesmo no jogo, tá? No corredor esquerdo tem uma chance de 1 em 200, ou seria 0,5% de chance, do OC dele aparecer no corredor. Só o easter egg. Ah, cara, eu não tenho certeza. Eu não confio na minha mente, mas... tenho impressão de já ter visto. Mas não confio na minha mente não, mano. Eu engano muito a mim mesmo. Homero, vas a recortarte. Não se preocupem, por se tratar de um remake, a maioria das mecânicas são bem parecidas, só que melhores. Então vamos começar com o protagonista, o Eduardo. Ele ainda continua indo pra porta direita, só que agora, já que as duas portas não podem ficar fechadas ao mesmo tempo, tu tem que prestar atenção nele. Outra modificação é que agora ele tem mais de um movimento por câmera, e isso é uma adição muito boa, porque tu consegue entender melhor pra onde ele tá indo, em qual direção ele tá. Se ele tá no início da movimentação, se ele já tá indo pro corredor direito, tu sabe certinho, só memorizar. E a IA do Eduardo, mesmo funcionando um pouquinho diferente, na dificuldade mínima ele demora 25 segundos pra se movimentar. E a hora que ele tem mais movimento, na dificuldade máxima ele demora 5 segundos. Faz uma diferença. Porém, tem uma coisa pode bem parecer pouco, mas faz diferença. Todos os animatronics têm algo que eles respeitam, e dependendo da dificuldade é sempre igual. O tempo que eles ficam na sala. Eles respeitam, que ficou bem justo. O Eduardo, independente da dificuldade dele, vai ficar 10 segundos na porta, esperando se tu vai fechar ou se tu vai abrir. E sempre quando o animatronic sair da sala, é bom ver isso pra ver se afeta, né? Pra avisar que ele não tá mais lá. Algo que sabendo todas essas informações que ele tá passando. E deixa o bagulho realmente mais divertido. É legal também, né? O foco falar da gameplay é a diversão. Ainda mais que é um jogo meme. Mas não é porque tu tá fazendo um jogo meme que ele tem que ser ruim. Tu pode se esforçar em jogos de piada sim. E é justamente isso que eu quero mostrar. Ah, e o Eduardo continua aparecendo quando a energia acaba, tá? Tem que falar que a energia aqui no remake acaba bem mais rápido do que no original. Então tem que ficar recarregando, meu amigo. A única diferença grande
de quando a energia acaba é que eu coloquei muito mais tempo que o Eduardo demora pra aparecer na tua porta. Não é algo instantâneo igual a versão antiga do jogo. Ele vai te dar um tempinho antes de realmente cantar a música lá e te matar. Então, se tu tiver muita sorte, pode dar 8 da manhã antes de tu morrer. Uma hora depois. Não, eu não vou deixar o YouTube reconhecer que é a música, senão vai dar copyright pra mim, eu vou ficar falando. Enquanto a música tá tocando, pra o YouTube não entender que está tocando a música. Não. Eu sei que você censurou, mas Agora, garantindo. Bora falar do nosso camarada Jonas. Ele não muda muito. Ele também não é tão diferente do Eduardo. Ele também tem aquele bagulho de se movimentar mais de uma vez por câmera. Então dá pra saber exatamente pra onde ele tá indo. Jonas aquela é movimentação incrível. bizarra dele deixa de ser tão bizarra assim. Dá pra ver quando ele tá indo pra frente no corredor esquerdo e quando ele tá realmente voltando pra sala. Fica bem evidente. Tem que contar que a IA dele também é diferente da do Eduardo. Não são o mesmo Ele usa o tempo, Mimic. sabe? Porque seria até injusto. Na dificuldade mínima, ele demora 27 segundos pra se mover. Por favor, Na cara, dificuldade não máxima, coloca ele o demora Mimic em 8 alguma segundos pra se fã mover. Ele é um pouquinho na mais lento que o história, Eduardo, pelo amor mas de ele Deus. tem menos movimentos. Então Faça fica algo bem isso, equilibrado. Com a Letícia, a parada fica um pouco diferente. Porque no jogo original, ela Ela me deu alguns problemas por conta do visual dela. era inútil também. Desculpa falar isso, mas ela não servia pra nada. Ela era igual o Jonas, e Esse fechando as visual suas portas, aí, tu também meu. evitava ela. É. Então por que ela existia? Nesse remake eu dei um propósito pra vida dela. Agora ela vai usar o duto de ar também, só que de uma maneira diferente. Ela vai se mover nas câmeras, Caramba, igual o cara, Jonas e o você Eduardo, estava mas num determinado inspirado, momento, né? ela vai entrar no duto. E no Em duto, dar a ideia ela vai dessa soltar personagem. uma dessas Olha isso. risadas aqui. Bacana. Elas são escolhidas aleatoriamente. Então tu tem que fechar o duto de ar. Se tu não Ah, eu fechar, não quero nem tu saber. morre. Se tu fechar, ela sai do duto e volta pro salão principal. Já toma. Esse duto fechado na cara. A Letícia Agora, na dificuldade 1 satisfatório demora esse 40 barulho segundos desse pra se bater, não mover, sei e por na quê. dificuldade 20 demora 8 segundos. O problema é que ela se move poucas vezes. Então em noites mais avançadas, como a noite 7, a 8 e a Custom Night, ela pode ser bem OP. Então, Mas porque tem mais honestamente, de essa 6 mecânica deixa o jogo bem mais divertido, É na minha de opinião. 7, no Nem caso. falar que a Letícia foi dublada pelo Edier, uma pessoa muito gentil Ah, que esse ajudou muito nesse cara é projeto. muito legal, Uma das mano. fanarts que estão no cenário Caramba, foi essa pessoa mano. que fez. Esses E com certeza meses uma amizade que eu muito tive de próxima amizade que eu com tenho esse na minha cara, vida. Pra vocês cara, terem é ideia, incrível, todas as artes cara. do canal, Cara, muito ele fez engraçado, também. Esse PNG que eu tô usando aqui pra gravar esse vídeo, E desenha ele que muito desenhou. bem. Então, sério, gente, essa é uma pessoa que vocês também deveriam acompanhar. Inclusive, eu sei que você desenhou umas coisinhas pra mim e eu ainda nem usei, né? Usar no canal do secundário, inclusive, galera. Dê uma conferida lá. Qualquer momento pode ter. E calma que eu vou usar. O Paulo é literalmente a mesma Já coisa. vou avisando. A única diferença de fato é que a caixa de samba demora um pouco mais pra recarregar e que a IA dele é diferente. Na dificuldade 1, ele demora 21 segundos pra fazer algum movimento. Na dificuldade 20, ele demora 3 segundos. De resto, é a mesma coisa, não tem muito o que mudar, né? É uma puppet. Bora falar do antigo pesadelo de todo mundo? A Clara, que até no remake dá dor de cabeça pra algumas pessoas. Não concorda, Nabu? E eu ainda não sei como é que passa dessa criatura. Eu vou terminar o jogo, eu vou zerar o jogo, sem saber como é que passa dessa criatura aqui. Eu vou morrer. Ai, que... Saco! Eu tô Saco. com muita raiva dessa moça, mas eu tô com muita raiva. Tá bom, a Clara foi bem nerfada Clara no é remake, uma- mas ainda olha. assim ela funciona igual. Tu vai ver um erro no tablet, tu vai clicar no erro e pronto, vida que segue. A Pô, pior que eu acho que eu nunca 29 morri pra segundos Clara, se né? mover na dificuldade 1. Eu tô reclamando demora 9 dela. segundos pra se mover na dificuldade 20, o que é bem Sou louco menos da do que no cabeça, jogo viu? original, né, gente? O Pixel Eduardo é um dos animatronics O novos Pix? do remake. E Eu acho que só foi a alucinação do meu ouvido. Eu ouvi Pix Eduardo. honestamente, ele é um dos meus favoritos, Pix cara. Eduardo. A animação dele é muito satisfatória, a mecânica Acho que dele ele é falou Pix. divertidinha e é um bicho engraçado. Eu gosto desse cara, mano. Olha. Ele é um Resumindo, helper Pixel legal. Eduardo aqui, ele é a criação do Crispy Homer. E ele é inspirado no visual de Dudu e Seus Camaradas. Vou falar lá na Dudu frente do Seus vídeo também, Camaradas. que é uma série que o Crispy Homer iria fazer de uma semana com o Eduardo. Bem, o Pixel Eduardo ia ter é um série, vírus no teu Eduardo. tablet. E de tempos em tempos ele vai aparecer, se levantar e tu tem que dar um tapa na cara dele pra ele sair de Já lá. toma E a IA antes. dele funciona em relação à frequência também. Quanto mais alto o nível de IA, mais chance de aparecer no teu tablet ele tem. É que pra não deixar o bicho muito OP, ele só aparece quando tu levanta a tua câmera. Porque daí tu tem uma chance de barrar ele, né? Na dificuldade mínima, a cada 50 segundos, se tu levantar a tua câmera, ele Mano, eu vai gosto aparecer. desse- e na dificuldade desse- máxima, a cada 6 segundos, se tu tiver de tablet desse levantado, Pixel ele vai Eduardo. aparecer também. Eu Mas tá se tu não quase tiver com a esqueci o câmera nome. aberta,
esquece. Pode ignorar ele que ele não vai aparecer. Só não pode baixar o tablet enquanto a animação dele já tá acontecendo, senão tu morre. Cara, Eduque, mas se eu não ver que a animação dele começou e eu baixei o tablet? Relaxa, é eu isso aí também. Toda vez que a animação dele começa, tem um sonzinho que toca, pra guiar o jogador, né? Esse som aqui. Com a amnésia E que com eu esse já som, joguei. o player sabe exatamente se o Pixel Eduardo tá aparecendo ou não. Lembra quando eu falei da mecânica dos dutos? Não. Um animatronic Não que lembro muito desse animatronic vídeo. assim iria usar? Então, na versão original de Uma Semana com o Eduardo, curiosidade aqui, o Jonas ia ser um castor realista, não um animatronic, mas um castor de verdade. Mas isso aí foi Explicações mudado depois. incríveis. Mas por homenagem no remake, eu resolvi colocar um castor mesmo, com uma mecânica própria, que invadiu a churrascaria e tu tem que se cuidar Muito pra não ser bom. atacado por ele, porque afinal é um animal selvagem. Então tu vai olhar os dutos e vai ter que fechar a porta certa de onde ele tá indo. O castor é totalmente aleatório e é um dos maiores problemas nas noites mais difíceis. Eu acho que o castor é o animatronic que mais me matou no meu próprio jogo, tá? Porque ele é imprevisível. A única coisa que eu posso falar pra vocês é que ele tem mais chance de ir pelo duto de cima do que pelo duto de baixo. Porque ele tem 3 caminhos Não que ele pode cheguei escolher a aleatoriamente. analisar 2 isso. são pelo de cima e só um é pelo de baixo. Mas aí a dele também é um Caramba, problema, porque calor! assim afeta totalmente a velocidade. E por ser caminhos aleatórios que podem te enganar, a velocidade é um fator Eu gostei do crucial. samba O que castor tá na tendo. dificuldade 1 demora 24 segundos pra te mover, na dificuldade 20 demora 6 segundos pra se mover. Eu acho que o Core é o animatronic mais parecido com a versão original, só que aqui ele tá muito mais equilibrado. o Ele animatronic. percorre o mesmo caminho de sempre, porém com uma Ventilação. diferença. Quando ele chega na sala, em qualquer dificuldade, ele sai depois de 10 segundos. Igual o Eduardo e o Jonas, que eu tinha comentado anteriormente. Porém, é claro, a IA dele aqui tá muito mais nerfada, não é aquele flash do jogo antigo. Na dificuldade 1, ele demora 29 segundos pra se movimentar. E na dificuldade 20, ele demora 10 segundos pra se movimentar. nerfado não. Não tem muita diferença, 10 segundos porque só ele pra já se é mover. OP no geral. E realmente, assim, as noites ficam bem justas. Eu acho que ele é um animatronic que a dificuldade não afeta tanto o seu desempenho, tá ligado? Claro, dificuldade 1 pro 20 dá uma grande agora ele diferença. tá louco Mas pra pega mamar. tipo a dificuldade Tô brincando 10 agora. pra dificuldade 15. A dificuldade 10 é 20 segundos, a 15 é 15 segundos. Então, honestamente, é uma coisa bem perto da outra. Ah, vale ressaltar que esse modelo maravilhoso aí do Core foi o Enderbuilder que fez. A gente pediu permissão pra ele, conversou com ele de boas, pior que eu e ele conheço. autorizou Eu o uso tô pra esse ligado jogo. que esses Pode até ver modelos nos dele. créditos, realmente ele que fez o bagulho e eu achei genial. O Carlos Do também é muito jeito que o parecido com a modelo versão é, original, eu já só que vejo tem que é algumas do Ender. variações interessantes. Primeiramente, toda vez que ele se mover, ele vai te avisar, ele vai fazer um barulho. Então tu não precisa necessariamente olhar Som sempre é nas esse? câmeras, só de escutar o barulho e lembrar que o Carlos existe. Ele vai ter 3 Bacana. movimentos antes de realmente te atacar. Aqui é ele parado. Aqui é o primeiro estágio dele, aqui é o segundo e aqui é o último estágio. Depois disso é jumpscare. Ele é bem simples de evitar, só olhar pra ele na câmera e vida que segue. A IA do Carlos é 24 Legal. segundos de movimento na dificuldade 1 e 5 segundos de movimento na 5 dificuldade 20. segundos. Só que multiplica isso aí por 3, né? Porque ele tem 3 movimentos antes de realmente tentar te matar. Tá Então, bom, o Golden Eduardo funciona igual o Golden Fred no remake. É eu algo contando clássico, aqui. mas que encaixa perfeitamente. Ô, Pra louco. mim não tem Não sei se é a iluminação ou se eles mudou no PNG, porque ele não tá tão amarelo que nem tá na por que gameplay. mudar. Aquele lance da lanterna no jogo antigo não fazia sentido. Porém, explicar a IA dele é um pouco mais difícil do que o resto. Tá tudo porque não claro, baseado qual é a em lógica de ter segundos, lanterna, É baseado né? em probabilidade. Ou seria, mesmo no 20, se tu tiver uma run Probabilidade? perfeita, mais difícil do que ganhar na loteria 10 bilhões de vezes, talvez ele nunca apareça no teu escritório. A IA do Golden Eduardo vai sortear um número entre Mesmo se tiver no 1 e o 20. número proposto de acordo com a dificuldade dele. Como assim número proposto, cara? O Golden Eduardo tem que rodar a roda Jequiti pra poder participar do jogo. Eduque. Vamos falar da dificuldade 1, por exemplo. Ele Na tem que dificuldade jogar 1, Mega Sena o pra número da ver se chance ataca ou é não. 75. Ou seria, Melhor. o número escolhido entre 1 e 75 for igual a 2, o gol do Eduardo vai aparecer na dificuldade Já 1. toma essa Isso toda vez matemática. quando tu abaixar a câmera, né? Agora, na dificuldade 20, esse número é 4, ou seria, na dificuldade 20, toda vez que tu baixar a câmera, tu O tem 4. 25% de chance de achar o Golden Eduardo. 10/20, a nova Sunlight. Eu vou tentar, mano. Mas não Tá sei bom, se eu poderia só pegar a run de alguém que já passou a 10/20, só que eu quis rejogar esse modo pra relembrar minhas estratégias. E cara, esse Acho que modo eu já durei é sim difícil, três leva o da manhã. jogo ao limite. Fez Só que o- pode parecer meio estranho. Acho que foi É um 12, não difícil sei. legal de se jogar. Porque o jogo antigo era difícil de uma maneira injusta. O primeiro Eduardo era simplesmente RNG, tu não podia fazer nada e tinha que só rezar. Aqui é habilidade. O máximo Deus, de RNG deixa que tu eu vai passar encontrar em nome aqui é o de- castor se em nome do seu movimentando. nome. E às vezes tu tem que meio que chutar no O cara já desespero pra onde que ele vai. ó, Mas tirando fala isso,
é simplesmente criar estratégias pra sobreviver. A estratégia que eu usei aqui foi esperar a risada da Letícia, fechar o duto de ar, recarregar a energia e ficar de olho no Carlos e no Paulo. E toda vez que eu for apertar na Clara, eu vou apertar no Pixel Eduardo também, porque eu sei que ele vai aparecer quase sempre que eu levanto. É realmente tipo Pix? Tô ouvindo Pix, pô, não tô ouvindo Pixel. É normal, né? Tem um errinho na voz, mas eu acho que tô ouvindo errado, deixa eu ver. E às vezes eu tenho que meio que chutar no desespero pra onde que ele vai. Mas tirando isso, é simplesmente criar estratégias pra sobreviver. A estratégia que eu usei aqui foi esperar a risada da Letícia, fechar o duto de ar, recarregar a energia e ficar de olho no Carlos e no Paulo. E toda vez que eu for apertar na Clara, eu vou apertar no Pixel Eduardo também, porque eu sei que ele vai aparecer quase sempre. Mano, eu tô ouvindo realmente Eduardo Pixel. Não é um grande problema. É só ficar ligado pra não ficar muito parado no meu escritório sempre levantando as câmeras. Mas um grande obstáculo aqui é recarregar minha energia, porque nesse modo isso ela aí acaba tenso. muito rápido. E a recarga de energia é algo que demora. Mesmo a recarga rápida Isso aí demora muito atrapalha pra essa noite. pra mim, Nessa né? minha run sem Atrapalha treino nenhum, porque eu cheguei às 4 da manhã. Claro, eu não sou criador do funciono jogo, eu deveria mal ter rápido, passado depois de tem que primeira, parar e provavelmente, esperar o Mas bagulho mesmo funcionar, assim, tá eu achei ligado? bem divertido. Eu me senti jogando um FNAF de verdade, coisa que eu não me senti no primeiro Eduardo. Parecia que era só tudo divertido, muito pô, eu gosto. exagerado, sabe? Gameplay é divertido, Aqui cada de ficar animatronic jogando. tem seu próprio jeitinho de ser. Tudo que eu falei da IA dos animatronic lá atrás, se aplica aqui. Todo mundo funciona de uma maneira diferente, e tu tem que decorar cada funcionalidade deles e tentar aplicar na mesma noite. É um desafio grande, tem que ter reflexo, mas vale a pena quando tu passa. Esquivo. Por que não tem o Shadow Enzo Gabriel aqui? Gente, honestamente, eu acho que ele não encaixaria no remake. Porque o Dolinho e o tem Shadow várias Eduardo não polêmicas faziam sobre nada. Enzo Era só Gabriel. encheção de linguiça pra fingir que era alguma coisa bônus. Então eu pensei em só focar nos Isso. animatronics normais, que já era bem Não, legal. Uma coisa que eu não ia contar, mas eu mudei de ideia no meio da edição, porque esse vai ser tipo o vídeo definitivo do Eduardo, é que tem um animatronic secreto. Sim, o nome dele é Palu, ele é uma piada interna minha e dos meus amigos. A gente pensou em parodiar animatronics secretos no geral, tá ligado? Rapaz, Criar um eu bicho não secreto tava sem falar pra ligado ninguém nesse e fingir que ele Paulo. não existe no jogo. Palu. Eu sou só uma OC aleatória. A gente só fez um Paulo com cores aleatórias, com 2 olhos que são Nossa, agora que vi, é o Core aqui? É um Core, mano. É o Core do... Nossa. Que OC maravilhosa, pô. Meu o core pra ficar a coisa mais ridícula do mundo, pra realmente ninguém acreditar que isso aí tá no nosso jogo. Mas sim, ele tá no nosso jogo. É só tu ir lá na Custom Light, deixar o Paulo. Vocês na são muito dificuldade 1, criativos, Só ele pô. na dificuldade 1. E pronto, começa a noite. Vai aparecer o Paulo, vai te dar um jumpscare e é isso. Ah, tipo o do Freddy Bear. Agora deu caralho mesmo. Coloca um easter egg meu, duvido. Tô brincando. Vai dar jumpscare? Não, era só um easter egg. Olha o jumpscare do menino. Quem diria, um jogo M tem história. Eu não gosto tanto de falar a história do meu próprio jogo, só que algo que eu posso falar pra vocês é ignorarem totalmente o jogo antigo. Porque o remake não foi só na gameplay, nos visuais e em tudo. Foi na história também. Eu não era um bom escritor naquela época. Hoje em dia eu me considero um pouquinho melhor. Então eu fiz até com uma história que presta, sabe? Mas de qualquer forma eu não vou ficar só de mistériozinho e não falar nada igual o Scott Calton. Eu vou falar um pouquinho da história pra vocês, pelo menos do que eu posso mostrar o que tá no jogo, né? E vocês tirem a conclusão de vocês. Vamos começar lendo o jornal e depois eu mostro os trechos mais importantes da ligação do Funny Guy. Pelo menos que eu considero. Mas ainda assim, se vocês quiserem ver realmente a história a fundo, recomendo muito vocês jogarem o jogo. Jornal Cidadão. Edição de 2015, Bahia. Procure-se ajuda. É inaugurada a nova Dudu Churrascaria, aberta pelo mesmo sócio da Carlos Marmitas e Saladas. A churrascaria irá trazer novas caras para alegrar tanto a criançada e adolescentes. E agora mudando totalmente os adolescentes eu sei. Tá indo de saladas e indo para o tradicional churrasco brasileiro. O estabelecimento procura por ajuda na vaga de guarda noturno com pagamento de R$200 por semana. Caso interessado, ligue para 4002 8922. Estabelecimento local é assaltado. Após a inauguração, estabelecimento Dudu Churrascaria foi assaltado pelo procurado Cu Cabeludo. A polícia investiga mais o caso. Felizmente, a churrascaria não sofreu nenhum dano. Segundo o sócio da churrascaria, a tentativa foi de roubar a estrela principal do show, Eduardo. Alô? Alô? Acho que agora foi. Ai, cara, não sei mexer muito nessa porcaria de celular aqui. Bem-vindo Tá, não sabe mexer no celular, para os mais íntimos. vergonha. Não sei como é que você aceitou um emprego assim. Com toda certeza você deve estar de geladeira vazia. Seu bobão, olha o emprego que você aceita. Tipo, claro, tinha outros empregos que todo mundo tinha ganhado salário mínimo? Tinha, mas eu não vou te julgar. De qualquer forma, já que é o seu primeiro dia, você tem que explicar umas coisas básicas e também reforçar as regras.
Eu sei que você já sabe das regras, já que tava no formulário, mas a história que não é muito bacana. Aqui tá falando que você já trabalhou no Carlos Marmitas e Saladas e fez coisas que eu prefiro não comentar. Opa, oi, acho que agora eu não tô mais mutado, né? Ufa, que bom. Bem-vindo de volta, pelo visto tu tá tancando, hein, cara? Gostei de ver, continua assim que é sucesso. E se sucesso for ficar numa churrascaria pelo resto da tua vida ganhando R$200 por semana? Sei não. Então tá indo no caminho certo. Desculpa mesmo não ter avisado sobre o Eduardo na última noite. Eu queria dormir o mais Pega as rápido falas. possível e acabei esquecendo totalmente. Como você pode ver, o Eduardo ele se mexe à noite. Mas ele não apenas faz isso, ele te confunde com espeto de carne. Mesmo que você não seja tão magro assim. Seja honesto, né? De qualquer forma, na programação dos animatronics, desperdício é proibido. Então eles comem a comida que sobra dos pratos. Legal, né? Bem, seria legal caso você não fosse um espeto pra eles. Então se protege aí, cara. Ou se demite logo. Nós menos que é a melhor opção pra ti. Opa, mais uma noite aqui. Cara, tu tá indo bem longe, hein? Eu honestamente recomendaria tu se demitir. Mas vai fundo, então. Eu não tenho tanto coisa pra falar hoje, apenas uns recados gerais. A gente chama uns técnicos pra arrumar problemas nas ventilações, mas eles não conseguiram achar o que tava causando esse problema. Então, caso aconteça algum erro na ventilação do seu tablet, apenas arrume e acho que dá tudo certo. Ou não, né? Testa aí, espera que dê tudo certo. Ah, outra coisinha envolvendo o tablet, possivelmente tem algum vírus nele. Por que será, né? Isso talvez seja culpa tua. Tipo, Culpa minha, o que eu fiz? Tablet, ninguém tá usando esse tablet, é o único segurança daqui, tu tá ligado nisso, né? Não. E com certeza tu deve ter aberto algum tipo de site bem suspeito no meio do teu turno. Opa, e aí, cara? Quarta-noite, hein? A maioria costuma desistir bem. Pesquisar antes, nem umas todos os animatronics. O pessoal realmente por causa do dinheiro, o salário não vale a pena. letícias. Bem, cara, Tô vou ter que te brincando. alertar de algumas notícias aqui. Um cara maluco, tipo, maluco mesmo, que sempre vinha aqui no churrascaria, se engasgou com espeto de carne hoje de manhã e falou que ia buscar vingança. Claro que a gente já baniu ele, Ô, mas... louco. se ele tá alguma gracinha, fica de olho, tá bom? Bem que esse é o teu trabalho, de qualquer forma, né? Tu tem que proteger o lugar. Outra coisa bem importante é que tem a porcaria de um castor nos dutos, mas não são os normais. Ele tá naqueles dutos secundários de ar, saca? Deve estar no teu terceiro tablet. Dá uma olhada lá e tenta tirar aquele rodor imundo ali, por favor. A gente tentou de tudo e ele não tá saindo de lá. Eu acho que ele fez algum ninho ali, eu não sei o que castores fazem, tanto faz. Só tenta tirar ele dali, beleza? E é isso, cara. Boa noite. Ô, louco, quinta-noite, hein? Disposto naqueles jogos de terror de mascote, seria sua última vez aqui. Mas esse não é o caso. Entendi a Novidades referência, de pô. hoje, temos algumas. A primeira é que eu meio que vou virar um segurança também. Então se tem ninguém no turno do dia, eu resolvi ficar lá. E isso é bem melhor do que se ferrar no turno da noite, hein? Ainda bem que eu não tô na tua pele. Falando nisso, meu Deus, cara, você não cansa de ser burro. Tem um monte de bicho atrás de um maníaco te caçando, até um castor que é tua alma, cara. E por que tu ainda não se demitiu? O salário nem é bom, tá ligado? Pois é. Eu resolvi ficar no turno do dia pra aquele negócio de 85 não se repetir de novo. Nunca mais deixei um turno do dia sem o segurança depois daquilo. E bem, eu não confio muito em ti, cara. Tua ficha é bem complicada mesmo. E até por isso que o nosso bom e velho Carlos não está mais no palco. Falando nisso, a gente buscou ele no Carlos Marmitas e Saladas. Amanhã mesmo ele já deve chegar por aí. Eu só quero dar uma inspecionada nele, arrumar umas coisas nele pra colocar ele no palco de volta, cara. Tô muito animado pra isso. E não tira o olho dele, tá? Ele é uma relíquia. Não hoje, amanhã. Ele ainda não chegou. Aconteceu aí, meu. Fiquei quieto pra vocês prestarem atenção nas lore, né? Outra coisa interessante é que tem um minigame que tu consegue acessar. Olha a Tá referência no segurando o Nature. papel da Parts and Service. Minigame? Bem no lugar onde fica o Carlos. E nesse minigame, Caramba, ele cara, encontra Edu, um que boneco. E andando com escondeu o Carlos os bagulho nesse bem, boneco, ele muda de aparência e tu toma o jumpscare do Carlos. Porém, é possível nesse mesmo minigame fazer o caminho inverso. Que o Carlos começa a bugar na tela e vai pra outra sala. onde tem Olha outro só. boneco. Quando tu encosta nesse boneco, tu toma jumpscare da Clara. Isso Já é tudo de estou informação que temos sobre o primeiro aqui. jogo. Pelo menos o mais importante. Eu Se sou tu quiser caçar mais o coisa, vai jogar o Mimic. jogo. O terceiro... Tá, eu tô curioso. Vamos ver isso aí. Terceiro jogo. Lembra que eu tinha falado daquele jogo de 1º de abril, do espaço? Então, depois de uma semana com o Eduardo 2, eu e o Crispy Homer tivemos uma ideia. Já que o Eduardo é claramente uma paródia de FNAF, por que a gente não faz a coisa que o Scott Calton mais fez na vida dele? Criar jogos troll. Então, claramente baseado Então no errado Dead em se Space, inspirar a gente no- criou o Dudu no espaço. Scott Catar. Esse jogo foi feito em 2 dias. Foi bem corrido. Caramba. A gente teve ideia bem em cima da hora. Ainda mais que o dia da mentira já tava chegando, então era perfeito. Então programamos o jogo, o Crispy Homer fez a arte, e a gente publicou Incrível. uma semana com o Eduardo 3 no dia 1º de Olha abril. a capa Tron. Ai, Deus. O Edu foi enganado. Freddy Space, versão brasileira. O jogo tinha 4 fases. A primeira tinha brasileiro uns bife, realmente é, né? que tu precisava pisar em cima ou atirar neles pra matar. A segunda tinha um linguição. Contexto é importante, né? Que joga projéteis em ti. Calma, A é terceira a tinha uns frango comida. do KFC que fica voando. E a quarta tinha uns espetinhos de Não carne. como o meu. Depois de tudo isso, tinha um boss.
E esse boss era bem simples, não tinha nada demais, pra falar a verdade. Eu acho que é até bem difícil morrer pra ele. Só que foi mais da piada mesmo. Foi um joguinho divertidinho aí. Olha o boss, por um agora eu tempo tô no ar vendo. e depois já Eu tirou. não cheguei a Por que ver eu tirei esse jogo do direito, ar? né? Porque esse- tinha gente realmente achando que existia uma semana que o Eduardo 3. E já que já passou muito tempo de 1º de abril, eu achei paia deixar no ar. Porque isso aí foi no 1º de abril do ano Pois é, né? passado, se eu não me engano. Então faz tempo. Pode ter E o cara jogo que ainda tinha vai finais entrar, né, diferentes, e achar que é dependente de o quantos bichos 3. tu matava. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi Uma pessoa burra desse jeito, cara. Ururururu. Isso aí é do Pizza Tower, né? Ah, né? Realmente é referência ao Pizza Tower. Esse bagulho. Meu Deus. Meu Deus, realmente, né? Tá bom, falando sério agora, já existe uma Olha versão isso. protótipo do Lançamento com o Tá Eduardo enganando 3, todo que eu mundo. pensei em fazer realmente depois do 2 e antes do remake. Só que eu reparei que a qualidade tava ficando muito boa. Não muito boa, mas que dá pra melhorar. Gostei, cara. Então eu fiz o remake Os do 30 primeiro vídeos jogo. com E agora bicho estamos preto. fazendo o remake do segundo. Quem sabe algum dia a gente realmente faça o terceiro. Depende muito do feedback da comunidade. De qualquer maneira, aqui é a Loki de Eduardo, o animatrônico sei, principal, não pelo sei, menos, né? não é seu Vamos único. Primeiro E bem, ver como vai tem ser o bastante ideia pra esse jogo, desempenho mas eu do vou falar 2, só o né? que tava pronto do protótipo, tá? Até pra não dar spoiler bom, se realmente quiser seguir essa ideia algum terceiro dia. vai Tu tem ser teu brabo. escritório, tu tem 2 portas e tu tem que dar choque quando os bichos aparecem nas portas. Enquanto isso, tu tem que cuidar com a tua barra de ansiedade, tomando remédio se ela ficar muito alta. Tu tem que ficar reparando o choque nos tablets, porque eles não são infinitos, junto com a energia. lógico. E também é ter um sistema de ventilação. O teu objetivo Interessante. aqui não é esperar as horas passarem, é tu relatar problemas do tablet, relatar anomalias, porque é uma Juniors, Tu referência? vê ali não como segurança, mas como detetive, pra investigar o que aconteceu ali. Ah, Porque o isso. lugar inteiro tá bem possuído. Quando tu relata 5 anomalias, tu passa de noite. Claramente muito inspirado em FNAF Juniors. Eu quase não acabei falei do de Eduardo falar. 3 aqui nesse vídeo, porque tem gente que nunca nem soube que eu tava trabalhando nele, mas sim, ele ia ser real, Eu tô mas sabendo. eu escolhi o remake no lugar dele. E Vocês honestamente, eu não me arrependo disso não. O remake ficou um negócio que eu tenho orgulho. Sem falar que depois de rushar um segundo jogo Orgulhoso de vergonha demais. dele, eu não queria fazer um terceiro, Algo né? Eu dentro queria de pelo menos mim arrumar os meus apodreceu. erros pra prosseguir na história. Então quem sabe realmente, se depender da Eu comunidade, posso como estar eu em tinha falado, pedaços, mas o tem show um não terceiro jogo acabou. algum dia. As frases de efeito. Dudu e suas camadas. Meu Deus do céu, Joey. Lê direito o bagulho. Tudo e Camarada. seus camaradas era uma animação que o Crispy Homer iria fazer. Eu não achei muitas coisas sobre isso, até porque virou grande parte Lost Media. Já tinha até trechos animados, só que hoje em dia não existe, Ó, que é raposo. coisa de 3 anos não, é só atrás. com E o monstro. Crispy Homer, antes de entrar na equipe, ele sempre fazia coisas fan-made do Eduardo. Claro, o Eduardo é uma fangame, né? Então já é fan-made, mas vocês entenderam. Ele fazia Pressão de coisas que ser não era familiar, canônico com a isso. lore na Tô época. ficando Mas foi louco. até assim que ele entrou na equipe, porque eu fiquei super interessado nos projetos dele, eu achei muito criativo. Tanto que o visual do Dudu e Legal, seus né, camaradas pô? tá presente no remake do Eduardo e até no Pixel Eduardo. Pixel Ah, Eduardo é literalmente referência a ele. É isso. literalmente o Dudu e seus camaradas versão Legal, Pixel. pô. Bem, o Nossa, Crispy da Homer, hora, como tá mano. passando na tela, já fez vários projetinhos. Caramba, tanto a tica canônicos ali. quanto não canônicos. Ele ia fazer Eduardo Ransomware. Você já deve conhecer o FNAF Ransomware, que é aquela concept de um Ó. FNAF que tem vírus, etc. Ah, telas eu vi um antipirataria, vídeo esse tipo de recente do coisa. Core. E ele ia fazer essa concept com o Eduardo. E isso sim era algo que eu tava muito Caramba. interessado pra ver. Ele já até Pera chegou aí. a fazer uma Se você ouvir qualquer barulho estranho, eu vou ler pra vocês, né, galera? Vindo do seu PC enquanto ele estiver desligando, após você rodar o jogo, contata imediatamente. Se o seu fundo de tela ou qualquer arquivo muda durante a gameplay do jogo, feche o jogo imediatamente. Se você experimentar qualquer dor de cabeça ou sentir sua pele pegando fogo, feche o jogo imediatamente. Não responda a nenhuma pergunta caso você esteja questionando. O jogo aprende e se desenvolve observando seu comportamento. Caramba, Mimi, sai dos bagulho, mano. Eu não aguento mais, mano. Ah! Antes de rodar o jogo, desconecte qualquer aparelho Bluetooth e conexões da internet do seu computador. build Legal. pequena e me mandou. Eu achei muito legal. Eu achei muito importante falar disso aqui. Eu não gostei nesse que tá vídeo, um porque bagulho meio parte mínimo da aqui nossa no história. Se o Crispy não tivesse realmente feito esses projetos, talvez ele não tivesse na equipe hoje em dia. Então é muito bom que ele seria tenha feito. o Eduardo Eu tenho que deixar Ruínas. bem claro aqui que o Crispy Meu Homer é Deus, uma lenda. olha esse- Ele também é a alma do Eduardo. Então se vocês gostam do Eduardo, não agradeçam só a mim. Agradeçam a equipe inteira. Todo mundo tá se esforçando Ajuda muito. todo mundo, pô. Tipo maravilhosa.
Deve ser. Esse vídeo é realmente importante pra mim, porque eu tô demonstrando todo o meu carinho por esse projeto e quanto que eu gosto dele mesmo sem falar tanto dele hoje em dia. E até porque eu voltei a trabalhar nele. Tinha um período que eu queria só largar ele de mão. Não por maldade, mas só pra descansar. Os caras estão na maldade, Mas cara. agora eu acho que eu tô com um nível suficiente pra voltar a programar, pra voltar a criar jogos. E é por isso que eu tô fazendo o segundo remake. Mas, falando mais do futuro, o que eu realmente pretendo fazer? Tem outra concept, gente. Outra concept absurda que se eu conseguir fazer algum dia, eu vou estar realizado. Mas é só uma possibilidade pequena, tá? Não levem isso aí tanto em consideração assim. Eu pretendo fazer uma Custom Night do Eduardo. Tem uma Custom Night com todos os animatronics que apareceram na franquia. Eu não sei quando que seria isso, mas seria praticamente um dos jogos finais. É uma boa ideia, eu mas... botar tudo no mesmo. Não que eu realmente vá fazer isso algum dia, Faz é isso só uma quando... ideia, é algo que eu tenho uma certa vontade, mas daí é um trabalho absurdo. Estabelecer muita todos os força personagens, da sabe? equipe. Porque, bem, a Ultimate Custom Night é o meu FNAF favorito. Desculpa falar isso aí, tem gente que não concorda. Na verdade, talvez perca pro FNAF 2. Gosto, FNAF 2 é um FNAF que eu amo. Como mas que a eu Ultimate Custom Night tipo eu acho a mais divertida. Porque é totalmente foco em gameplay. E eu adoro focar as coisas em gameplay. Quer dizer, falei errado, né? Ideia que eu também tenho, que eu estaria realizando... Peraí, Edu. O CN eu não acho ruim, pô. Como o povo fala aí. Não é tão ruim. Quer dizer, não chega a ser ruim. Só não é no mesmo nível dos outros FNAF, tá ligado? Ele é só o Inferno do William, praticamente, né? Enfrentando tudo que ele já criou. E é mais focado em ser gameplay e as mecânicas do passado, né? Só pra diversão, né? É bacana jogo assim, de certa forma. Mas não vejo o Sene como um jogo ruim, né? Como falam aí. Pra mim, um jogo ruim mesmo de FNAF é o FNAF 3. Aquilo ali é triste, mas não é a desgraça, mas é ruim. Conseguisse fazer é fazer um FNAF Doom do Eduardo. Porque eu tô aprendendo mais ou menos a mexer na Unity. É outra coisa interessante. FNAF Doom do Eduardo. Se eu aprender a fazer coisas 3D de uma maneira bonitinha, talvez eu possa tentar vai isso. Conseguir, que realmente é algo que eu acho muito da hora. Muito não, da hora mesmo. Deus, FNAF Doom é algo que eu adoro. E colocar meu jogo de uma forma Doom é algo que com ajuda talvez eu conseguiria. E falando em ajuda, falando do futuro, a gente tá montando uma equipe pro segundo jogo. A equipe meio que já tá formada. Só que a gente ainda tá aceitando algumas pessoas porque, bem, dependendo da pessoa, ela pode ajudar muito no projeto. A gente não tá rushando, a gente não tá com tempo definido, a gente só quer fazer o melhor jogo possível e postar quando ele ficar perfeito. Como o remake do primeiro jogo. A gente só postou quando a gente tinha certeza que o jogo tava bom. Então, se tu quiser mais informações, meu e-mail de contato tá aí na tela. Por favor, aí, ajudem ele aí, ó, se estiver interessado. De verdade, ia ajudar muito. Interessado em ajudar ele. De tudo, principalmente dubladores, participar desse projeto insano aí. E a galera da Soundtrack pode aparecer também. A gente vai precisar de ajuda. O jogo vai ser grandinho, então com a nossa união, talvez a gente consiga fazer um negócio incrível. Mas de qualquer maneira, gente, o vídeo tá com 45 minutos. Eu acho que não tem mais nenhuma informação pra agregar, eu não vou ficar enrolando aqui, mas uma coisa que eu tenho pra fazer é agradecer vocês. Agradecer você, principalmente, obrigado, que assistiu até aqui. Porque esse vídeo, como eu falei, foi muito importante pra mim, é um vídeo que eu precisava fazer, e terminar ele pra alguém realmente assistir até o final, é algo que me deixa realizado. Engaja o vídeo, pô, esse vídeo é muito importante pra ele, deixa um like, deixa um comentário, que já vai, nossa, já vai valer a pena. Obrigado por assistir até aqui, agradeço muito aos membros do canal também. E é sério, até falando de um membro específico, o Platinado. O Platinado, ele já passou da 10/20 do Eduardo. Platinado? Ele já passou da 8/20 do Eduardo também. Nossa, o homem por trás do Eduardo. Há mais de um ano. De verdade, eu não sei descrever a gratidão que eu tenho por esse cara. Porque desde sempre ele tá me acompanhando. Ele é um dos meus inscritos mais fiéis, com certeza. Então, Platinado, forte abraço pra ti, cara, de verdade. E é isso, galera. Feliz fim de ano, feliz Natal pra todo mundo. Fortinado, 2026 desculpa, seja um ótimo ano pra eu errei o todos. nome do cara. Até a próxima. Beleza. Opa, não acabou ainda não, olha. Bônus. A sua carne já está... Dubladores confirmados. Então tu morreu. Meto lamenta, Eduardo Judiá. tá lá curtindo com os robôs. O Raul Sei, olha só. Ela toca na guitarra Guilherme Silva. e vira o Electro do Homem-Aranha. Não. Não conheço esse baunilha. Perdão, cara. Depois de todos esses anos, eu finalmente entendi. É tudo culpa sua. Mas é boa, você que fez isso comigo. Caramba, e é você legal, que eu vou levar junto comigo pra cova. Vou juntar uma equipe aqui, vamos fazer um jogo. Você! Podre, que é até uma não! Você! Não! Eu tô brigando. Eu nunca vou nem na porcaria do Sprunk, nem na porcaria Eduardo Júnior ele vai fazer. Tá, mas é isso, galera. O que vocês acharam? Vai lá, dá uma engajada no vídeo. Se você não quiser ver o falando desnecessariamente. Nossa! Volta o roteiro aí, meninos. E aí, galera, o que vocês acharam do vídeo?
Vídeo interessante, pô. Dá uma engajada no canal do Careduque ali, principalmente nesse vídeo, que é muito importante pra ele, sério. O bicho tá tentando divulgar de qualquer forma, porque o YouTube não tá colaborando direito, né? Também. Então dá uma engajada, vê lá o vídeo, comenta, vê o vídeo todo, Deixa o like, deixa um comentário da hora lá pra ele. Animar o cara. Mas é isso, galera. O que vocês acharam? O que vocês acharam dessa trajetória dele? Uma inspiração aí, ó, pra você que quer fazer uma fangame de FNAF ou um jogo próprio também. Inspiração pra você que quer fazer um jogo único seu, um mascote ou qualquer outro do tipo. Não desista, pô. Continua. Por mais que seja um jogo pra ficar zoeira, um bagulho de meme. Faz, cara. Pode ter esse resultado aí em nome de Jesus. Querer que o bagulho dá certo, só crer. Tenha fé no bagulho. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou muito longo. Cara, mas é isso aí. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se inscreve lá no canal Careduque também. E é isso aí, falou, galera.